Nós vamos falar sobre Páscoa. Na verdade, nós estamos numa série denominada A Graça da Cruz. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a graça da cruz, falando da Páscoa. E a palavra Páscoa em hebraico, eu vou tentar falar, tá? Pessah. Foi o que eu aprendi. Pessah, que é passagem. Significa passagem. E se refere à festa judaica da Páscoa. Lá eles celebravam a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Então, depois de 400 anos de escravidão, Deus cumpriu sua promessa de libertar o povo. E aí, eles celebraram essa libertação. Então, Páscoa é passagem da escravidão para a liberdade. E eu queria que em tudo que eu fosse falar aqui, você tivesse isso em mente. Páscoa é essa passagem. Páscoa é essa transformação do que era morte para o que é vida, do que era escravidão para a liberdade. Amém? Nós vamos refletir um pouquinho sobre a celebração judaica e depois nós vamos entrar na nossa celebração de hoje. Êxodo 12, do 1 ao 14, nós vamos ler. Êxodo 12, do 1 ao 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Nessa mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. Amém. Essa celebração do povo judeu era uma sombra para uma celebração maior. Eles passariam o sangue nas portas, e o sangue nas portas geraria um livramento. Uma oferta, uma celebração, mas um símbolo poderoso de livramento, que era o sangue de Jesus. Hoje a gente olha e o nome Jesus não está escrito ali. Quando Deus fala com Moisés, ele não está falando claramente sobre nas entrelinhas da palavra. E o que Deus estava dizendo aqui é que sim, um sacrifício maior viria para nos livrar da escravidão.
Então, na sua obra de redenção, o próprio Deus ofereceu o cordeiro, ele preparou um cenário perfeito para tudo acontecer. E esse cordeiro se fez morte por nós, nos resgatou, nos libertou não só de uma morte física, mas nos libertou de uma morte muito maior, que é a morte espiritual, e nos deu nova vida. Nos deu vida abundante, nos deu vida eterna. Como é lindo olhar para a cruz e ver essa graça. Como é lindo olhar para a cruz e ver, sim, sofrimento, ver dor, ver morte, mas muito além disso é olhar para a cruz e enxergar o amor. Porque a Bíblia diz que nós não éramos merecedores de nada disso. O amor incondicional é aquele que nos é oferecido, inclusive quando a gente não dá motivo nenhum para receber. E foi esse amor que a gente recebeu. Ele nos perdoou, Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele nos restaurou, Ele nos regenerou, nos deu nova vida e nos garantiu, além de tudo isso, um futuro de alegria eterna com Ele. E é por isso que hoje a gente está aqui, celebrando a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Porque nós não iríamos morrer, nós já estávamos mortos, é isso que a palavra diz. Então, a gente precisa olhar para a Páscoa de um jeito diferente, eu tenho dito isso. O mundo tem nos ensinado que o Natal é super importante, e é claro que é muito importante, porque não existiria Páscoa sem Natal. Mas o meu convite hoje para você é para que a gente pare realmente para pensar o que isso tem a ver com a gente. Porque isso não é um ato isolado, isso não é uma celebração isolada, isso é algo que tem tudo a ver conosco. E eu queria refletir com vocês sobre isso. Começando em 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1 todo, do 1 ao 25, para entender como que essa graça nos alcançou, onde nós estávamos e o que a cruz representa para nós. Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicados. Isso aqui é só uma introdução de Paulo, de Pedro, àquele povo que morava naquele lugar. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma experiência viva. Prestem atenção nisso. Ele nos regenerou para uma experiência viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam àqueles sofrimentos.
A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem, sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Amém. Pedro está aqui lembrando aquele povo da libertação que a cruz promoveu. E lembrando eles que a obra foi salvadora não só da morte. A obra que foi feita, ela os salvou e nos salvou não só da morte, mas os salvou de uma vida inútil. Porque normalmente a gente costuma olhar para a cruz como um lugar apenas de salvação. Então, eu me safei do inferno por causa da cruz. É mais ou menos assim, sim ou não? Mas a verdade é que o que aconteceu na cruz não foi só nos livrar de uma condenação eterna. Também foi. Mas o que ele está dizendo aqui é que a obra feita na cruz nos livrou de uma vida inútil e sem propósito. Nesse sentido, muito além da gente celebrar a Páscoa, com gratidão, com louvores, a gente precisa aprender a se comprometer com isso. A gente precisa aprender a se comprometer com o que foi feito na cruz. Porque senão, de nada vale. O que vale? E a minha impressão é que a gente passa pela vida fazendo muitas celebrações. A gente celebra tudo. Ah, que legal, está chegando tal comemoração. Nossa, vamos celebrar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou comprar um ovo de chocolate. Eu vou fazer isso. E a gente vai se envolvendo naquilo e a gente decora a casa. E está tudo bem decorar a casa. E está tudo bem fazer tudo. Mas não adianta a gente continuar olhando para os eventos que a Bíblia nos relata e nos chama a celebrar de maneira fria.
como se isso não tivesse nada a ver com a gente. Quer dizer, a misericórdia nos alcançou, a misericórdia nos livrou do castigo. Nós falamos sobre isso nos life groups essa semana. A misericórdia nos arrancou do lugar de julgamento, isso é misericórdia, e a graça foi derramada em nós mesmos sem merecermos. Mas a pergunta é, tá bom, Ioná, eu entendi que a misericórdia, eu estou repetindo de propósito, tá? Isso precisa ficar na nossa mente. A misericórdia é quando Deus deixa de nos dar o que merecemos, no caso, o castigo. Isso é misericórdia. E a graça é o amor que Deus nos dá, mesmo quando a gente não merece. Essa é a diferença entre graça e misericórdia. Agora, que legal, nós entendemos isso. Mas a pergunta é, em que medida a obra da cruz tem impactado a minha vida? Porque você pode carregar uma cruz no seu carro. Você pode vestir camisetas com uma cruz enorme. Você pode ter brinquinhos de cruz. Eu tenho. Pode ter corrente de cruz. Pode ter uma cruz na sua casa. Aqui na frente da nossa igreja tem uma cruz linda. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que a cruz representa para mim? Porque a cruz não pode ser um amuleto. Porque a cruz por muito tempo foi usada como um amuleto. A cruz não é um amuleto. A cruz é um marco na minha e na tua vida. E a cruz precisa representar para nós algo muito... Nós precisamos nos comprometer com essa obra, vivendo de maneira que nós fomos chamados para viver. E é interessante perceber que nessa passagem, lá no verso 6, Pedro alerta o povo de que eles passariam por momentos de aflição, por sofrimentos. Eu vou repetir o verso 6, lá de 1 Pedro 1. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Para quê? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então as provações, as dores, os desafios, eles fazem parte da nossa vida terrena. A verdade é que a gente tem vontade de fugir delas, né? Quem que já teve vontade de fugir de provação? Só eu? Tem hora que dá vontade de fugir. Tem hora que dá vontade de sair correndo. Tem hora que dá vontade de falar assim, não, eu não aguento mais. Para mim já deu. Tem dia que você acorda forte. Mas tem dia que você acorda chorando. E aí a vontade é fugir. Podia ser um pesadelo, mas não é. Sabe qual é o problema todo? É que a gente precisa aprender a olhar para a provação de um jeito diferente. Porque são essas provações que vão promover e produzir em nós um crescimento espiritual, a nossa transformação, o nosso aperfeiçoamento. E Jesus também passou por elas. E é incrível ver, porque quando você pensa, Deus se fez homem, então ele não precisaria passar por isso. Não, ele precisaria sim. A Bíblia diz que ele aprendeu. Vamos lá para Hebreus 5, do 7 a 9. Olha que tremendo isso aqui. Vou ler com vocês. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu. Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Você está aí?
E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus aprendeu através das dores e dificuldades. E nós? O que a gente tem feito com as dores? O que você tem feito com as suas dores? Enquanto você está com dor, você está reclamando? Enquanto você está com dor, você está murmurando? Você está pedindo para aquele sofrimento acabar? Ou você está pronto para falar, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso ser aperfeiçoado, eu quero me comprometer com a obra da cruz. Romanos 5, do 1 ao 5, vamos ler juntos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos. Quem aqui está conseguindo se gloriar com as tribulações? Está difícil levantar a mão agora. Até para mim. É difícil. É difícil. Mas olha o que está dizendo ali. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Nos gloriar nas tribulações. Será que a gente ainda não aprendeu? Sabe por quê? Infelizmente, a nossa cultura nos ensinou que o sofrimento não é para nós. Quer dizer, na concepção humana e carnal, se está sofrendo, é porque está dando errado. Sim ou não? Se está doendo, é porque alguma coisa você fez de errado. Não é assim? Então, assim, eu não fui feito para sofrer. Todo mundo foi feito para ser o quê? Feliz. Agora, qual que é a concepção de felicidade que você aprendeu? A gente aprendeu que a gente não pode ter dor. Então a gente aprendeu a evitar todo tipo de dor. Mas a verdade é que até para o nosso desenvolvimento mental, a gente vai precisar lidar com as dores para crescer, para se desenvolver. É necessário. Mas nós aprendemos que nós não devemos sofrer. Nós aprendemos que nós devemos nos defender o tempo todo. Nós aprendemos que temos que lutar pelos nossos direitos o tempo todo. Nós precisamos vencer o tempo todo. Contar essa mentira para mim e para você. Porque a vida real não é assim. A vida real é sim, cheia de desafio. A vida real é cheia de dor. A semente para dar fruto, precisa o quê? Morrer. Existe um processo de muito sofrimento da semente para que ela possa germinar e frutificar. Mas é linda a obra de Deus em nós, porque Ele nos traz para essa realidade. O Evangelho nos traz para a realidade e nos faz entender que em tudo existe um propósito. Paulo foi um dos maiores apóstolos. Um homem que teve uma experiência tremenda com Deus. Mas ele vivia com algo que o incomodava para que ele não se... Exato, ensoberbecesse. Vamos ler 2 Coríntios 12, do 7 ao 10? Olha o que está dizendo aí, porque é lindo ver Paulo, né?
É lindo ver Paulo mandando cartas para a igreja. É lindo ver ele falando, vai, faz. O Espírito está com vocês, encorajando aquelas igrejas todas, encorajando o povo. É maravilhoso, mas vamos ver o que ele passava. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu estava com essa palavra na minha mente durante toda a semana, e umas 3 pessoas foram usadas por Deus para me lembrar novamente dessa passagem. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas traduções dizem assim, a minha graça te basta. E eu queria te dizer, a graça do Senhor te basta. No dia que você está pensando em desistir, a graça te basta. No dia que você não está conseguindo levantar, a graça te basta. No dia que você só pensa em chorar, a graça dele te basta. No dia que você está pensando em olhar para trás, a graça dele te basta. A graça dele é suficiente para você e para mim, pois o poder dele se aperfeiçoa exatamente quando nós estamos nos sentindo fracos. Mas a graça, ela só não nos impede de esmurecer, ela nos impede de desistir, ela nos fortalece no dia do choro. Mas não é só isso. A gente já aprendeu aqui que essa graça é suficiente, porque é a graça que nos dá o poder de não pecar quando está fraco. Porque às vezes a gente olha essa passagem aqui só assim, a graça me basta, então eu vou conseguir passar por isso. Porque é uma luta muito grande, então se a graça me basta, eu vou passar por isso bem. É também, mas é mais. O que está dizendo aqui é que a graça é suficiente para te dar força, para não voltar a viver a vida velha que você estava vivendo. É a graça que te dá força, que dá para os seus custos, está vulnerável. E é essa vulnerabilidade que vai nos fazer regredir na nossa caminhada de fé. Enquanto o Senhor está dizendo, avance, avance. A fragilidade nos paralisa e nos faz regressar. Então a graça, ela nos dá liberdade para não fazer o que a gente pensa em fazer. A graça não só passa a mão nos seus ombros e diz, fique tranquilo, eu estou com você. Não, ela é tão tremenda que além de dizer, fique tranquilo, você vai vencer, ela diz, eu te capacito a passar por isso com santidade. É maior do que a gente pensou, não é? É maior. O trabalho da graça é maior do que você pensou. Porque hoje você precisa se enxergar como capacitado a não só passar pelas tribulações, mas capacitado a passar pelas tribulações em santidade, revelando o poder que já está em você. E é isso que a gente tem que entender para se comprometer com o que aconteceu na cruz.
Porque senão a gente vai viver só envolvidos com a Páscoa e não comprometidos com a Páscoa. Dá para entender que existe uma grande diferença entre isso? Entre uma coisa e outra? É muito grande. Ah, vai ter um culto de Páscoa na minha igreja, eu vou, porque, nossa, minha mãe me ensinou que a Páscoa tem que ser celebrada. Então, eu vou fazer jejum de não sei quantos dias, porque eu tenho que celebrar a Páscoa, e eu tenho que estar em jejum, porque me ensinaram isso. Não, é muito mais do que isso. A gente precisa parar de se envolver com as coisas, para começar a se comprometer com isso. Porque senão, a palavra nos diz que a gente corre um grande risco. Sabe o grande risco? O grande risco é de nos tornarmos inimigos da cruz. E nós vamos entender isso aqui. Nós corremos o risco de sermos inimigos da cruz. Todas as vezes que você tenta se defender, você é inimigo da cruz. Todas as vezes que você se ofende, você pode estar se tornando um inimigo da cruz. Todas as vezes que você deixa de perdoar, você se torna, ou corre o risco de se tornar um inimigo da cruz. Todas as vezes que você olha para as pessoas de maneira carnal, você pode se tornar um inimigo da cruz. Inimigo na cruz não são as pessoas que eram contra Jesus. Não. Nós corremos o risco de sermos inimigos da cruz. Filipenses 3, nós vamos ler do 17 ao 21. Está na NVI? Tá? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A nossa cidadania, porém, está nos céus. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Quem são os inimigos da cruz? Será que a gente já não foi inimigo da cruz? O que ele está dizendo aqui? Os inimigos da cruz fazem do seu ventre um Deus. Ou seja, fazem do seu eu o seu Deus. Quantas vezes a gente faz do nosso eu o nosso Deus? Quantas vezes a gente vive, sobrevive, olhando só para o nosso próprio ventre, galgando coisas que fazem bem para nós, vivendo para a nossa própria vontade, pensando nas coisas que são terrenas, buscando glória terrena, buscando satisfação pessoal. Quantas vezes nós já não fomos inimigo da cruz? É claro que hoje é Páscoa, eu podia estar recontando para vocês a história de Cristo, mas todo mundo já sabe essa história. Todo mundo já ouviu, as menores criancinhas aqui já ouviram que Jesus morreu e ressuscitou, sim ou não? Agora eu preciso parar para pensar o que eu tenho feito com isso, e se eu já não tenho sido, em toda a minha caminhada, inimiga da cruz. Ioná, quantas vezes você já não foi inimiga da cruz?
Porque no meu entendimento, todas as vezes que eu faço algo só pensando em mim, eu me torno uma inimiga da cruz. E, inclusive, quando eu faço coisas para o outro, pensando em mim. Você sabia que isso pode acontecer? Pode. Porque às vezes a gente faz coisa para o outro, correndo atrás de um bem. Porque falaram para a gente que é bom, porque quem faz coisa boa, recebe coisa boa. Não é assim? Tudo que você planta, você colhe. Então, às vezes, eu corro o risco de fazer o bem ao outro com a motivação errada, porque, na verdade, mesmo estou pensando em mim, eu estou pensando no que vai acontecer lá no final. Porque eu preciso me dar bem. Porque eu posso ser, inclusive, generosa. Estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. Eu posso ser generosa pensando no meu próprio ventre. Sim ou não? E para mim, foi uma facada ouvir essa palavra. Porque quando você olha para trás, quando eu olho para trás, vou falar de mim, vou falar de você, vou falar de mim. Quando eu olho para trás, eu fico avaliando quantas vezes eu quis fazer o que era certo, porque me disseram que era para fazer, mas a minha motivação no final era me dar bem. E eu cheguei à conclusão, a triste conclusão, de que eu já fui inimiga da cruz. Porque eu estava vivendo para mim. Porque as minhas orações, inclusive, eram direcionadas ao meu próprio bem. Porque às vezes, ou quase sempre, quando eu ia para a presença de Deus, era para clamar por algo que eu necessitava. E eu não quero mais. Eu decidi que eu não quero mais ser inimiga da cruz. Eu posso. Você também pode. Você pode viver para você. Você tem todo o direito de viver para você mesmo. Mas você está correndo um risco de ser inimigo da cruz. E se eu fosse você, eu desistia de viver essa vida. João 12, 24 ao 26. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai, honrará. Romanos 6, do 1 ao 8. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, já que a graça está sobre mim, já que eu vou ser perdoada, eu vou continuar pecando? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído
e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Minha última pergunta para você hoje. Você já morreu com Cristo? Você já decidiu morrer com Cristo? Porque você nasceu. E nascer não foi uma escolha tua. Quem escolheu nascer aqui? Quem escolheu nascer? Quem escolheu o dia de nascer? Você não escolheu nascer. Nenhum de nós escolheu nascer. Nós nascemos por graça, para a glória de Deus, porque Ele quis se revelar a nós. Mas morrer é uma decisão tua. Morrer para o seu ventre. Morrer para o seu eu. Morrer para os seus sonhos. Morrer para a antiga maneira de viver que os seus antepassados te ensinaram, ou me ensinaram, porque eu nasci e eu fui ensinada pela cultura, todos nós fomos ensinados pela sociedade que a gente precisa ganhar na vida. Eu quero ser alguém na vida, não é essa frase que todo mundo ouve? Eu queria te perguntar, o que é ser alguém na vida? Linda é ter uma profissão. E o que é ter uma profissão? Queria te perguntar, quantos anos você ficou baseado na tua profissão? Quantos anos você ficou se identificando como alguém pelo que você faz, ou pelos diplomas que você teve? Essa semana eu estava falando isso aqui. Esse país é maravilhoso para ensinar a gente que a gente não é nada. Porque você chega aqui cheio de diploma e eles não valem nada. E é um aprendizado maravilhoso, é um sofrimento, né? É um sofrimento, né? A gente até tenta traduzir o diploma. Quem fez isso? Eu já fiz. A gente tenta traduzir o diploma, porque traduzido, eles vão pelo menos entender o que você achou que você era. Né? Mas não adianta, não vale, porque você estudou lá, não é igual aqui. Você tem que ficar anos validando. É como se você fizesse a faculdade tudo de novo, para validar uma coisa que você era lá. Chega aqui, você descobre que você não é ninguém aqui. É uma grande escola. Sabe por quê? Para quê? Para te ensinar que você não é a tua profissão. Para te ensinar que você não é o berço onde você nasceu. Não é a faculdade que você fez. Para te ensinar que não é o que foi acrescentado na tua mente de conhecimento. Ou muito menos de dinheiro. Porque às vezes você chega aqui e lá no Brasil você não tinha dinheiro, e daqui a pouco você está andando num carrão que os seus amigos do Brasil olham e falam, não, você tá brincando comigo. Quando você volta lá no Brasil, eles acham que você é um milionário. E a gente se engana achando que andar num carro legal aqui, que é um carro que você nunca teria do Brasil, vai mudar o seu status, vai mudar a sua identidade. Eu queria te dizer, isso é uma grande mentira. Desculpa, no dia da Páscoa, dizer isso para você. Mas não dá para caminhar em mentira. Eu não posso passar a vida inteira fingindo. Eu não posso esperar o ano todo passar para decorar a minha casa.
Porque a gente pode decorar a casa, a gente pode gastar dinheiro, a gente pode montar mesa linda, a gente pode inclusive vestir as melhores roupas. Mas a gente vai precisar transformar envolvimento em comprometimento. E por último, a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo de adoração. Porque aí que o teu comprometimento vai gerar o que você foi chamado para gerar. Sim ou não? Porque não adianta saber da obra da cruz. Não adianta celebrar a obra da cruz, não adianta olhar para a cruz e chorar, não adianta assistir Paixão de Cristo. Eu assisti Paixão de Cristo. A primeira vez, quem assistiu Paixão de Cristo? As pessoas são muito novas aqui, é isso aí. Todos nós. Quem nunca ouviu falar, finge que ouviu. Paixão de Cristo. Eu lembro da primeira vez que eu assisti. Eu chorei tanto com aquilo. Mas, porque aquela dor parecia que era minha. E eu fui pensando, meu Deus, se eu fiz ele sofrer tanto. Eu fiz ele sofrer tanto, mas até aquele momento, eu só conseguia olhar para o sofrimento físico dele. Porque machucaram o físico. E eu não estava conseguindo enxergar ainda o que eu fui entender anos depois. Que o sofrimento, a angústia da separação dele do pai foi muito maior do que qualquer cravo, do que qualquer cintada, do que qualquer ferida física que os meus olhos conseguiam ver. A obra da cruz promoveu a reconciliação. Só por causa da obra da cruz, hoje, você pode ser ouvido pelo seu pai. Você é reconciliado, onde já não existia mais relação, hoje existe relação. Onde já não existia mais paz, hoje existe paz. Mas ele não fez isso para parar em mim. Ele não fez isso para parar em você. Ele fez isso para que nós possamos ser agentes de reconciliação, ministros de reconciliação. Os reconciliados são chamados para ser reconciliadores. Então eu queria te convidar a de verdade se comprometer com a obra da cruz e da ressurreição. Ele não está esperando de você um sacrifício externo. Porque os sacrifícios externos são fáceis da gente conseguir. Você vai lá, você compra um cordeiro. Às vezes o seu cordeiro é o seu tempo. E você fala, não, hoje eu vou dedicar esse cordeiro de tempo para adorar o Senhor lá na casa. Hoje eu vou sacrificar esse cordeiro de adoração e eu vou levantar. Hoje eu vou levantar as minhas mãos enquanto eles estão ali cantando. Às vezes você pega um cordeiro e fala assim, hoje eu vou sacrificar o cordeiro de abrir a minha casa para uma célula. Legal, faça isso. Mas você pode entrar por essas portas, você pode adorar, você pode vir aqui, você pode cantar, você pode tocar, você pode abrir a sua casa, pode fazer uma mesa linda, pode fazer todas essas coisas. Se você não for o sacrifício vivo, o que você teve com a cruz foi só envolvimento e não comprometimento. Sacrifício vivo chora. Sacrifício vivo sofre, sim. Sofre. Porque dói esse sacrifício vivo.
Sacrifício vivo não leva em conta a ofensa. Sacrifício vivo perdoa. Sacrifício vivo ama. E não é um amorzinho, é um amor incondicional. É o amor imerecido. É alguém que não merece o teu amor, que não merece o teu perdão. É o amor que ultrapassa qualquer barreira carnal e terrena. Sacrifício vivo caminha perdoando, caminha amando, caminha reconciliando, caminha servindo, caminha exalando perfume, caminha em consagração, caminha em santificação, caminha em rendição. Mas como, Ioná? Eu não consigo. Eu queria te dizer, experimente depender do Espírito Santo de Deus. Porque pelas suas próprias forças, você não vai conseguir mesmo. Pelas suas forças carnais e humanas, você vai tentar, e vai chegar numa hora que você não vai conseguir prosseguir. Mas eu queria te dizer, na dependência do Espírito, desse Espírito que já foi gerado em você, através da obra feita na cruz, você pode. E você vai caminhar sempre 1 milha a mais. Você está disposto? Feche seus olhos. E eu queria te convidar a orar agora. Talvez essa seja a oração mais difícil da tua vida. Mas se essa é a vontade de Deus, eu queria te convidar a tentar. Pai, nós olhamos para a tua cruz, celebramos a tua ressurreição, e por muitas vezes nós apenas nos envolvemos com o que vimos, com o que ouvimos, com o que disseram para nós que aconteceu. Mas nessa noite, Pai, nós decidimos realmente receber o teu amor de uma vez por todas, não só aceitando o perdão, não só aceitando a reconciliação, mas nos comprometendo com o que o Senhor gerou em nós, para que a semente gerada em nós dê frutos, para que outras pessoas também não mais se envolvam, mas se comprometam com o Senhor, porque nós sabemos que essa é a tua vontade. Faz isso, Pai, e nos ajuda na nossa fragilidade. Todas as vezes que a gente tentar desistir, Senhor, desse pacto que a gente está fazendo com o Senhor hoje, nos lembra que foi para isso que a gente foi chamado, que a nossa identidade está em Ti, não está em nada do que esse mundo pode tentar depositar em nós, mas está no que o Senhor já fez por nós. Nos ajuda na nossa fragilidade, nos capacita pela Tua graça a viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém.